Olá pessoal, bem-vindos ao canal Hernandes Carvalho Lab. Meu nome é João Rodolfo, eu sou aluno de doutorado em Biologia Celular Estrutural. Nossa videoaula de hoje é sobre microscopias. Uma célula animal típica possui de 10 a 20 micrômetros de diâmetro, cerca de 1/5 da menor partícula visível ao olho nu. Por isso, fazemos uso de diversos instrumentos para podermos visualizar sua estrutura e composição. Embora a microscopia óptica e eletrônica sejam ferramentas importantes, é o que elas nos proporcionaram e ainda permitem descobrir que as tornam tão interessantes. Nesta videoaula, estudaremos alguns dos principais tipos de microscópio, seu funcionamento e a visualização de células por estes aparelhos. O microscópio óptico, ou também chamado de microscópio de luz, como o próprio nome já diz, utiliza a interação da luz com o meio para produzir imagens aumentadas de objetos que são indistintos à vista desarmada. As células animais não são apenas invisíveis a olho nu, mas são também incolores e transparentes. Isso significa que um melhor estudo das células foi aprimorado no final do século XIX após o desenvolvimento de uma série de técnicas de reagentes que fornecessem contraste suficiente para se melhor observar as imagens, como são hoje em dia. Entretanto, trataremos a respeito de preparações citológicas e outros métodos de estudo da célula em uma outra videoaula. O microscópio de luz possui, além de um sistema óptico de combinação de lentes, uma porção mecânica que estabiliza todo o sistema. Nesse tipo de microscópio, o caminho da luz se dá de baixo para cima e se inicia com uma fonte de luz posicionada em sua base. Os parafusos macro e micrométricos servem para baixar ou elevar o conjunto condensador e platina. Nesta última é onde se encontra a lâmina do material a ser observado. Isso permite ajustar o plano focal da luz que atravessa a amostra e atinge uma das lentes objetivas. Na platina, os parafusos do Charriot auxiliam na movimentação lateral a fim de varrer a amostra. Cada uma das lentes objetivas que recebe a luz que atravessa a lâmina equivale a uma magnitude de aumento da imagem, e juntas elas compõem o chamado revólver das objetivas. O feixe de luz deixa o revólver e continua pelo canhão. Assim, a imagem pode ser observada na lente ocular. O número 4 representa a haste ou braço, outra parte mecânica que auxilia no transporte do microscópio. Acompanhe também o esquema a seguir, que nos mostra o percurso da luz no processo de formação da imagem a partir de uma fonte de luz, portanto, da esquerda para a direita. Os fótons de luz, ao deixarem a fonte, são convergidos na lente condensadora e interagem com o objeto, que está posicionado antes do plano focal da lente objetiva. Com isso, forma-se uma imagem real invertida e que servirá de objeto para a lente ocular, formando uma imagem virtual direita. A qualidade do microscópio depende tanto de sua porção óptica e mecânica, quanto do seu poder de resolução. Essa grandeza define matematicamente o limite de resolução, que é o limite de separação pelo qual dois objetos ainda podem ser vistos como distintos. Esta escala indica o tamanho das células e de seus componentes, representados em uma escala logarítmica. O microscópio óptico, por exemplo, pode resolver detalhes com até 0,2 micrômetros de distância entre si no microscópio convencional e até 0,1 micrômetro em microscopia de luz de super-resolução. Isso ocorre pois o limite de resolução depende do comprimento de onda da luz visível, qual varia de cerca de 0,4 a 0,7 micrômetros. Por isso, existem hoje os microscópios eletrônicos, que conseguem ir além desse limite, até cerca de 0,2 nanômetros, utilizando elétrons ao invés da luz. Veremos a seguir como estes microscópios eletrônicos funcionam. O microscópio eletrônico surgiu a partir de estudos sobre o comportamento ondulatório dos elétrons, pois no vácuo eles se comportam como os fótons de luz. Então, com o uso de lentes eletromagnéticas, conseguiu-se a condução destes elétrons, permitindo o desenvolvimento de um microscópio eletrônico com um menor limite de resolução, o que significa apresentar uma maior magnitude de aumento da imagem. Os princípios que regem a ótica de ambos os tipos de microscópio são os mesmos. Entretanto, o quadro a seguir traz algumas diferenças entre eles quanto aos aspectos de funcionamento e formação da imagem. Bom,
Como já mencionado, a microscopia óptica faz uso da luz visível e lentes de vidro, enquanto que a eletrônica utiliza elétrons e bobinas eletromagnéticas, também chamadas de lentes eletromagnéticas. Vale destacar aqui que o resultado disso é que podemos ter imagens coloridas em microscópio de luz, enquanto na microscopia eletrônica as imagens variam em escalas de tons escuros, chamados eletron-densos, ou claros, eletron-lúcidos. O limite de resolução é de 200 nanômetros em microscópio óptico e de 0,2 nanômetro em microscópio eletrônico de transmissão. E por último, a formação da imagem na microscopia óptica se dá por absorção, enquanto que na eletrônica é por eletronopacidade. É importante destacar também que a fonte de elétrons no microscópio eletrônico se encontra invertida em relação ao de luz, ou seja, ela se localiza na região superior do aparelho. Tanto a microscopia óptica quanto a eletrônica possuem diferentes tipos de aparelhos. Entretanto, há duas formas principais de microscópio eletrônico que serão abordados ainda nesta videoaula: o microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio eletrônico de varredura. Começaremos pelo de transmissão. De maneira geral, o microscópio eletrônico de transmissão é composto por uma fonte geradora de elétrons em sua região superior, e esses elétrons, ao serem acelerados, desprendem-se da fonte e percorrem por um sistema de lentes eletromagnéticas dispostas em uma coluna em alto vácuo. Os elétrons passam por uma lente condensadora que os direciona para a amostra, que deve ser extremamente fina para se permitir a passagem dos elétrons. O padrão de transparência que se obtém com a passagem dos elétrons pelo objeto é aumentado pelas lentes intermediárias ou objetivas e também as projetoras. Aqui, não é possível registrar as imagens pela retina, por isso elas são projetadas em um anteparo fluorescente, uma chapa fotográfica ou uma câmera digital. Na imagem, são observadas regiões eletron-densas, quando os elétrons encontram elementos como ferro, ósmio, chumbo ou ouro, ou eletron-lúcidas, quando eles encontram com elementos como hidrogênio, carbono, nitrogênio ou oxigênio. Esses últimos elementos compõem grande parte do material biológico. Por isso, há necessidade de se contrastar a amostra com metais pesados para se conseguir melhor interpretar as imagens. Agora, em relação ao microscópio eletrônico de varredura, este também possui uma fonte geradora de elétrons em sua região superior, e estes elétrons que são acelerados se desprendem da fonte e chegam a uma lente condensadora. A diferença é que, enquanto o microscópio eletrônico de transmissão faz uso dos elétrons que atravessam o objeto em corte ultrafino, o microscópio eletrônico de varredura utiliza os elétrons secundários, ou seja, que são refletidos da superfície da amostra ao ser atingida pelo feixe eletrônico. Por isso, a amostra fica posicionada depois do defletor do feixe e da lente objetiva. Estes elétrons são captados por um detector e a imagem é revelada em um monitor. O resultado disso é um sistema de geração de elétrons que varre a superfície do espécime, produzindo imagens da estrutura tridimensional da superfície de uma amostra. E assim nós terminamos mais uma videoaula, desta vez sobre microscopias. Espero que vocês tenham gostado e que ela contribua para o estudo de vocês. Até a próxima, pessoal!